linguajadas dos nossos irmãos, e a gente precisa realmente ter esse nascimento dentro da família. Um certo dia eu vi um irmão, um jovem, na brincadeira ele dizia o outro: só agacha. Ah, só agacha. Eu parei para entender, ele queria dizer só a graça, e ele dizia só agacha. Eu disse: que linguagem é esse aí? O que quer dizer isso? Que mudança é essa que você está falando? Porque, irmãos, a graça é Jesus Cristo enviado à terra para nos salvar. Como é que a pessoa pode rebaixar tanto a ponto de fazer comparação tão errada? Aí o outro jovem, que também, com a mesma linguagem, dizia: ah, isso aí é um bolo de carne. Está confundindo a pessoa então com almôndega? São linguajares que às vezes vem que a gente tem que mudar, irmãos. Chamar o irmão de bolo de carne, está chamando o quê? De uma almôndega. Quer dizer que ele é carnal ou que ele é caduco, enfim. Vai chamar de bolo de carne, isso aí já muda totalmente a situação de um servo de Deus. Nós somos igreja do Senhor. Aleluia! Nós somos igreja do Senhor. Hoje nós estamos aqui numa grande celebração, em memorial que o Senhor nos otorgou, Ele nos deu, Ele nos disse para fazer. Eu gostaria só de meditar aqui com a igreja em 2 Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4. E diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vida? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Tem pessoas que dizem assim: que história é essa que Jesus vem? Desde que eu nasci, que eu ouço falar dessa conversa que Jesus vem, e ele não veio. Eu já estou de idade, de cabeça branca, e Jesus não veio. Irmãos, e o apóstolo Pedro, no versículo 8, ele diz assim: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O Senhor é eterno, não faz 1000 anos para trás com 1000 anos para frente, não faz diferença para Deus. Não faz diferença para Deus. E eu creio, irmãos, que cada um de nós que partimos para a eternidade pela morte natural, estamos encontrando nesse momento Jesus vindo para nós. Temos que entender isso. Uma certa irmã tinha muito medo de morrer. Ela dizia: olha, eu não quero morrer, eu tenho medo. Mas se nós temos a salvação em Cristo Jesus, não é que você esteja pedindo a morte. Não, mas se a morte chegar, você tem que saber que saiu daqui para a sala do banquete. Glória a Deus. E tem aqueles que murmuram: olha, desde que vocês nasceram, que nós nascemos, que a gente ouve falar, Jesus não veio. Mas não vamos ignorar o apóstolo Pedro. Ele falou: a igreja do Senhor está esperando pelo Senhor Jesus Cristo a qualquer momento. A qualquer momento. É por isso que nós estamos nesta reunião, nesta celebração perante o Senhor, adorando. Este é um momento de comunhão, irmãos. Que nesta comunhão que nós estamos, a igreja do Senhor, neste memorial, nós estamos como um só corpo. Somos iguais neste momento, neste só corpo, participando, esperando a vinda de Jesus Cristo. Glórias ao nome do Senhor. Por isso é que o apóstolo Paulo, ele escreve no capítulo 3, no capítulo 4 de Tessalonicenses,
para aqueles que estavam preocupados com os seus familiares que morreram e não tinham Jesus. O que acrescenta para mim se o meu pai morreu sem Jesus ou não? O que vai acrescentar eu me preocupar? Porque o que aconteceu com ele prestará conta a Deus. Eu prestarei conta a Deus e a minha filha prestará conta a Deus. E então as pessoas perguntavam ao apóstolo Paulo sobre isso, o que ia acontecer. E aí onde ele diz nesta passagem: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também aos que Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que estamos vivos, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá com alarido, e com voz de anjos, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, junto com ele, subiremos ao céu e assim estaremos sempre com o Senhor. Irmãos, esta celebração neste memorial para participar do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Maravilha! Em um só pão. Nós somos uma família, a família de Deus, e devemos estar preparados, porque Jesus virá. Jesus vem buscar a sua igreja. Aleluia! O apóstolo Mateus, ele falou que como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem para buscar a sua igreja. Estejamos nesta noite, nesta manhã, preparados. Se tem algum sentimento de culpa aí, converse com Deus. Você tem um advogado aqui que está pronto a te perdoar. Ele está disposto a te perdoar e te abraçar e dizer: meu filho, eu te perdoo. Vem sentimento de culpa que muitas vezes nem significa pecado, mas a pessoa está se sentindo mal. Peça ao Senhor: Jesus, me lava. Cobre-me com teu sangue, lava-me com sangue carmesim, porque eu quero participar dessa ceia com o coração prontos. E o Senhor vai perdoar os teus pecados. O apóstolo João, ele diz: estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado diante de Deus o Pai, Jesus Cristo. Ele está disposto a perdoar os nossos pecados. Então permaneçamos e celebremos nesta comunhão as bênçãos do Senhor com um socorro nesta manhã. Deus os abençoe. Glória a Jesus. Convido a igreja a estar de pé. Vamos abrir nossa Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Vamos ler do versículo 23 ao 32. Assim diz a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem.
Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Glória a Deus. Convido aqui o nosso pastor Robson para apresentar ao Senhor o pão. Glória a Jesus. Aleluia. Saúde, amada igreja, da paz do Senhor. Oremos, igreja. Senhor, meu Deus, meu Pai, Todo-Poderoso Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, tome em tuas mãos agora, Senhor, esse pão que simboliza, Senhor, teu corpo que foi partido na cruz do Calvário por todos nós. Senhor, prepara uma mesa para a tua igreja esta manhã. Alimenta a tua igreja, Senhor. Eu sei, Senhor, que tu pode batizar com o Espírito Santo, tu podes curar. Senhor, trabalha no meio da tua igreja, Senhor. Tome tua igreja em tuas mãos, Pai amado, e alimenta cada um, Senhor. É isso que eu te peço, soberano, em nome de Jesus.